Jerusalém ainda despertava quando Jesus, andando com seus discípulos, se aproximou do templo e parou diante de um homem cego de nascença. Assim se inicia o poderoso relato sobre o milagre da cura do cego no capítulo 9 do Evangelho de João. O homem sem nome vivia mergulhado na escuridão desde o nascimento, acostumado ao som antes da forma, à voz antes dos rostos. Pedia esmolas ali todos os dias, invisível para muitos, mas não para Jesus. Os discípulos olhavam para ele com inquietação. Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Perguntaram. Era comum na época acreditar que enfermidades eram castigos. Mas Jesus, com ternura na voz, respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem nele. Essa resposta mudou o ambiente. O que parecia uma vida marcada por sofrimento se tornava palco para a glória divina. Jesus então cuspira no chão, fez barro com a saliva e o aplicou sobre os olhos do homem. Poderia ter curado com uma palavra, mas escolheu um gesto significativo, algo que lembrava o pó com que Deus formara o homem no princípio. Vai, lava-te no tanque de Siloé, ordenou. O homem foi. Tateando pelas ruas, embrenhou-se nos caminhos que não enxergava. Cada passo era guiado por fé e não por vista. Ele não via onde estava indo, mas confiava em quem o enviara. Ao mergulhar os olhos na água daquele tanque, algo mudou. Luz pela primeira vez em sua vida. Cores, vultos, formas antes nunca percebidas. O mundo quebrava-se em 1000 imagens diante dele. Ele abriu os olhos e viu. Simples assim. Um milagre silencioso e transformador. Voltou ao povoado, caminhando como outro homem. Os vizinhos se espantavam, não acreditando que aquele agora caminhando com firmeza era o cego que antes mendigava na praça. Não é este o que estava sentado, pedindo esmolas? Perguntavam uns aos outros. É ele, diziam alguns. Não, só parece com ele, retrucavam outros. Mas o homem afirmava com convicção: sou eu mesmo. E então quisiam saber como fora possível. Com simplicidade, repetia: o homem chamado Jesus fez barro, untou-me os olhos e disse que me lavasse em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Esse testemunho, no entanto, não agradou a todos. Os fariseus, guardiões severos da lei, interrogaram-no. Afinal, a cura se dera num sábado, o dia de descanso. Para eles, isso era motivo mais de censura do que de maravilha. Interrogaram seus pais, duvidaram de sua cegueira, questionaram-no com dureza. Na glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador, diziam, referindo-se a Jesus. Mas o ex-cego, agora transformado em testemunha viva, respondeu com simplicidade retumbante: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Insistiram, pressionaram-no a renegar o que vivera, mas ele não cedia. Nunca se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Por essas palavras, ele foi expulso da sinagoga. Um homem simples e restaurado tornara-se incomodamente verdadeiro. Por sustentar o milagre que havia recebido, enfrentava agora a rejeição da comunidade religiosa. Jesus soube que haviam expulsado aquele que ele havia curado. Procurando por ele, encontrou-o e perguntou com doçura: crês tu no Filho do Homem? O homem, ainda surpreso, respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Tu já o viste, disse Jesus, é aquele que fala contigo. Os olhos daquele homem, que antes desconheciam a luz, agora viam o Salvador. E ele respondeu com alegria no coração: creio, Senhor, e o adorou ali mesmo, de pé, diante daquele que o restaurara física e espiritualmente. A história desse homem convida cada um de nós a reconhecer que, muitas vezes, vivemos em sombras não visíveis aos olhos, dúvidas, medo, falta de esperança. Mas há um convite constante, feito por Jesus, para lavar nossos olhos no tanque da fé. Mesmo que o caminho até lá seja feito às cegas, é na confiança que encontramos a visão. Nem sempre o milagre será imediato ou conforme esperamos. Mas a voz de Jesus nos chama a levantar, obedecer e confiar, porque ele continua vendo os que o mundo esquece, curando os que o sistema exclui e dando visão àqueles que reconhecem sua luz. Hoje, como outrora, ele ainda pergunta: crês tu no Filho do Homem? Que cada coração possa encontrar nele a luz que transforma e a fé que vê além da escuridão.